Olá, amigos internautas, sejam todos muito bem-vindos à nossa TV Cidade SL, ao nosso Cidade Entrevista. Hoje recebendo com muito carinho, como foi prometido, né? Estamos aqui com a Juliana Venturelli, ela que é pesquisadora em Memória Social da Alimentação, Cultura, Identidade e Memória. E faz uma pesquisa muito interessante, né? Que se chama Lenha no Fogão, que é um projeto que nós vamos entrar efetivamente daqui a pouco no assunto. E recebendo também o Alexandre Melo, que já participou aqui do programa falando sobre o Festival de Doces. O Alexandre Melo, que é diretor do São Lourenço Convention e Visitors Bureau. Não é isso? Sejam bem-vindos. Juliana, inicialmente, seja muito bem-vinda à nossa TV Cidade. Muito agradecida, estou muito feliz de estar aqui retornando à minha cidade e poder falar desse meu trabalho. Maravilha. Bom dia a todos. Alexandre, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite mais uma vez, Pablo. E estamos aqui para contribuir. Tudo que for possível para a gente divulgar e promover o nome da nossa cidade, Com vou estar certeza. sempre aqui presente. Com certeza. E por falar em promoção, né? Nós estamos na semana do primeiro Festival Mineiro de Doces. E a Juliana integra, né, este projeto no sentido em que ela desenvolve uma iniciativa muito interessante, que é o resgate da nossa cultura, da nossa identidade, através da comida de roça, que é a comida do fogão a lenha, não é? E, inicialmente, Juliana, só para os nossos telespectadores situarem, se você é daqui de São Lourenço, é natural daqui. Eu nasci em Cruzília. Cruzília, conheço. E eu fui criada aqui em São Lourenço, mas toda a família é da região. Então, essa região que eu escolhi para pesquisa tem a ver também com essa memória familiar da infância. Exatamente o que eu ia te perguntar. Quer dizer, isso contribuiu muito para essa sua vocação, né, de pesquisa e tal. Porque assim, como eu moro há 10 anos no Rio de Janeiro, muitos dos hábitos alimentares aqui de Minas, do sul de Minas, da minha família, eu estando aqui, naturalmente aquilo não tinha uma diferença como eu passei a ver estando no Rio de Janeiro. Como é diferente os hábitos alimentares de uma certa região para outra. E aí me chamou a atenção e também ver a possibilidade de apresentar como um projeto acadêmico, porque se trata de identidade, de memória, de particularidades. Foi esse o fio da meada para a pesquisa. E aí, o que nasceu primeiro? Foi o Lenha no Fogão ou foi como que ele nasceu, né, esse projeto? Sim, então. Inicialmente seria uma pesquisa acadêmica para ser apresentada como dissertação para o mestrado em Memória Social na Unirio. Só que eu tive a sorte de ter comigo uma fotógrafa, Aline Mota, veio junto comigo durante o percurso desse percurso de 11 municípios que eu fiz aqui no sul de Minas, e então ela fotografou e entrevistamos várias cozinheiras e cozinheiros da culinária tradicional mineira. Aí essas imagens tomaram uma proporção nas redes sociais e em alguns projetos que eu apresentei, inclusive vim aqui já 2 vezes no Degusta apresentar o filme, que é um curta documentário de 17 minutos. Então, essas imagens tiveram uma proporção além da academia. E aí, estando nas redes sociais, uma designer gráfica também se apaixonou pelo projeto e resolveu fazer o projeto gráfico do livro, que é o Lenha no Fogão, Entre Prosas e Receitas. E a partir desse conjunto de situações, no Degusta, foi quando o Alexandre jogou a sementinha, né, e pensou, né, como essa riqueza toda da culinária mineira pode ser apresentada para grupos e pessoas que queiram conhecer. Daí surgiu o roteiro Lenha no Fogão, Entre Prosas e Receitas. E que está na estrada já há quanto tempo? Essa é a 4ª vez que eu trago um grupo, ele é bem recente, a gente iniciou em setembro. Exato. Nossa! É recente. Em setembro foi iniciado, foi o primeiro roteiro, que foi dentro do programa do Degusta. E aí, a partir disso, eu tenho trazido grupos de fora
Já estamos, então, na 4ª edição do Roteiro Gastronômico, como programa também de algum evento relacionado à comida em São Lourenço. Nesse caso, dos doces, né? Do evento dos doces. E o interessante, né, Alexandre, é que a sua percepção também veio bem a calhar, considerando que muitos roteiros constituem de produtores que estão participando do primeiro festival. Exatamente. O interessante, até isso que você está falando, que a Juliana colocou muito bem aqui, é que existe uma riqueza de conteúdo onde as pessoas estão procurando hoje assuntos para falar, para conversar. Existem segmentos específicos da área de gastronomia e que a Juliana é muito bem relacionada, até por conta do título, né? Lenha no Fogão. Então isso despertou na equipe de trabalho ali do Convention Bureau como um conteúdo muito interessante para a gente atrair turistas para vir para a nossa cidade. Então, de novo, a cadeia produtiva aí, juntando cultura, gastronomia, turismo, vai se fechando novamente. E como o conteúdo é muito interessante, o primeiro grupo de pessoas que vieram fazer o Lenha no Fogão foi um grupo de jornalistas. Foi feito um fan trip com os jornalistas que falaram a respeito do livro. E isso tomou uma proporção, porque como eles escreveram a respeito disso, as pessoas começaram a tomar curiosidade pelo conteúdo. Certo. E a Juliana fazendo o seu roteiro, acabou agora comercializando, monetizando o roteiro Lenha no Fogão. E hoje a gente está recebendo pessoas Rio de Janeiro, São Paulo, tem gente até de Minas mesmo que tem essa memória afetiva, né, de sua infância. Tem mineiros também fazendo roteiros em Minas. Sim, com certeza. Porque uma característica diferenciada do roteiro é assim que ele não tem um padrão tão comercial no sentido de levar para pontos turísticos já explorados, digamos assim. É um roteiro onde eu levo as pessoas para experienciarem. Por exemplo, falando de doces, né? Tem a confeiteira Ilma, em Cruzília, que ela faz a bala de coco e ela apresenta o modo de fazer e ela demonstra ali o processo do modo de fazer a bala de coco. Então, as pessoas têm essa chance de estarem na casa de alguém que é de Minas, já chegam com a hospitalidade mineira e aí aprendem também, de certa forma, alguma receita. Agora, no caso, essas casas são previamente escolhidas, vamos dizer assim? Como é que é? Então, na verdade, por se tratar de um desdobramento da minha pesquisa de mestrado, eu fiz todo um roteiro, sim. Pontuando as pessoas e cozinheiras, aí fui até a casa delas, recolhi as entrevistas para a pesquisa e vi potencial nelas no sentido de apresentarem as suas especialidades para o público. Então, tanto vamos à casa de algumas pessoas, quanto também em 2 restaurantes que são bem familiares. Entendi. Tem o restaurante do Dito, lá em São Vicente de Minas, e o restaurante Dona Marta, em Maria da Fé, que ele vem, o restaurante Dona Marta, de geração em geração. A avó passou para o neto. Atualmente é o neto que está gerenciando o restaurante. Então, tem esse aspecto familiar nesse roteiro. Que interessante. É o resgate, realmente, da nossa identidade, né? Igual o nome do próprio projeto, né? Memória Social da Alimentação, da Cultura e Identidade, né? Então, isso é muito importante. Ontem, por exemplo, nós fomos, né, de manhã, na abertura, quer dizer, na apresentação, digamos assim, do festival, né? Vimos lá a famosa goiabada gigante, né? Enorme também, grande. E uma coisa interessante, eu vi vários estandes, inclusive de uma não querendo puxar sardinha aqui, lógico, mas da Vânia, lá de Ariroca. E é uma coisa interessante, ela pegou uma receita de tomate d'água e fez uma geleia. Que tem assim um sabor muito parecido com, talvez o maracujá, não sei, ele é bem cítrico mesmo. Alho preto, geleia de alho preto, geleia de cebola. E isso com o mínimo de conservantes possível, para poder preservar realmente a receita original, vamos dizer assim. Então, quer dizer, é uma coisa que
Você não acha isso em cidades fora daqui de Minas, né? É difícil, né? Fora do estado. Às vezes acontece alguns empórios, porque exatamente é um público de cidade grande, esse que também vem atraído por esse roteiro ou por esse festival de doce, que mora em cidade grande, mas que às vezes até encontra em alguns empórios pequenos, assim, algumas iguarias, né? Porque eu acho que também a cozinha mineira pode ser considerada alguns desses produtos como iguarias, porque não estão nas prateleiras Sim. de grandes supermercados, né? Sim. E nessa sua experiência de roteiros e de visitas e tal, o que você observou assim, de curiosidades, por exemplo, de uma região, apesar de estarmos dentro do mesmo estado? Por exemplo, a região aqui do nosso Circuito das Águas tem uma diferença da região ali, por exemplo, de São Vicente, já que eles chamam do pau d'água, né? De para baixo ali. Tem uma... É interessante, porque exatamente, né? O estudo da alimentação, essa pesquisa, na verdade, a alimentação ela traz muitos indícios de quem somos, de onde viemos, de quais interferências recebemos, inclusive de países ou até mesmo dos tropeiros que passaram, né? Nosso estado de Minas ele é muito rico nesse sentido, né? Quem nasceu, quem passou por aqui e de onde começa a constituição histórica mesmo do estado. Mas o interessante, né, a diferença desse sul de Minas aqui, que é o mesmo sul de Minas, mas já em Minduri e São Vicente, o sotaque muda. E o ingrediente que lá é muito usado, que é a ora pronobis, tanto em Minduri quanto em São Vicente, aqui no São Lourenço, esse circuito, não Lambari, tem... Cambuquira... essas cidades eu não contemplei, como Cambuquira e Lambari, mas São Lourenço, Baipendi, Cruzília. Essa micro-região nossa. Isso, não tem esse ingrediente como acompanhamento de pratos. Essa é uma planta, ora pronobis, uma trepadeira que já lá no restaurante do Dito, que ele faz o famoso frango com ora pronobis. E o sotaque também, ele já é modificado, não falamos lá, aqui a gente fala esse R fechado e lá eles já falam mais abertos, estão como referência de grandes cidades, centros médicos, São João del Rei, por exemplo, que é mais próximo de São João del Rei do que de São Lourenço. Então tem essas características diferenciadas. Muito interessante. E no seu caso, Alexandre, como é que você percebe essa interação? No programa anterior que você participou, né? Você havia dito que o Convention havia investido nesse projeto justamente pela riqueza dele, né? E como que você vê essa... Você vê que o gancho ele é bem colocado, porque como nós estamos com um festival de doces e muitas das receitas do livro Lenha no Fogão são de doces... Então, aí que a gente viu uma nova oportunidade de estar trazendo a Juliana para dentro de uma programação cultural nossa, para, além de divulgar o livro dela, o trabalho dela, o vídeo que foi feito aí institucional de todo o trabalho, ainda mostrar essas receitas, ter a oportunidade de mostrar essas receitas aí para o pessoal que está vindo. E se alguém efetivamente estiver interessado em participar desses roteiros aí que a Juliana participa, aí a Ju depois deixa aqui o telefone aqui embaixo para o pessoal aí que se interessar em saber como é que são feitos, aonde, como é que são essas pessoas estarem aí vindo em outros roteiros. Inclusive, Alexandre, esse desenrolar que vem lá desde o Degusta, né, e vem vindo tal... Isso acaba contribuindo até mesmo, digamos assim, em termos de São Lourenço, para quem, digamos assim, trabalha diretamente com turismo. Você vai desde os hotéis, você que tem uma parte de hotelaria também, e a parte de restaurantes, eu acho que isso contribui também, não é? De repente, para puxar mais para o lado da nossa mineirice, vamos dizer assim, da regionalidade. Muito, muito, porque grande parte dos turistas que nos procuram, eles nos procuram em função de algo para fazer. Lógico que eles estão atrás de tranquilidade, de sossego, todas essas características que nós temos por cá.
mas a gente não pode negar que eles também vêm à procura de fazer alguma coisa, que seja diferente, que seja inusitada. E o roteiro Lenha no Fogão acho que traz um pouco disso, porque são raízes. A pessoa vai lá no fogão a lenha com a tiazinha que, se bobear, foi neta de escravo, que está ali fazendo aquele angu no mesmo ponto que fazia 60, 70, 80 anos atrás. Então isso desperta curiosidade. E quando desperta curiosidade, a pessoa fala, bom, eu tenho a oportunidade de vivenciar isso, vamos, né? E como a gente está divulgando, isso já está aparecendo em algumas mídias bem interessantes, que até a Juliana pode falar. Saiu agora no jornal... Ela Gourmet, do Globo. Olha lá, pode falar um pouco. Pode falar. Recentemente, até esse grupo que está agora, nesse momento, comigo no roteiro, veio através do Ela Gourmet, que é um caderno especial do Globo, que sai uma vez ao mês... se não me engano, o primeiro sábado de cada mês. Um encarte. Um encarte. E foi um tema tratado no caderno todo, sobre comida e memória. E uma das matérias, então, foi sobre o roteiro. Maravilha. E isso é, como o Alexandre falou, tem esse lado do turista que vê isso, mas é também muito incrível ver como que as pessoas locais se sentem valorizadas, o potencial local que essas pessoas têm. Então, assim, uma confeiteira que vivia lá na sua vida comum fazendo seu doce, e de repente chega um grupo com 15 pessoas querendo conhecer o trabalho dela e levar a sua iguaria, porque assim, nesse caso a Ilma da Bala de Coco, alguns que já vieram do roteiro passado já me encomendaram. Leva 6 pacotes para mim, 8. Então, assim, tem uma característica de iguaria e de colocar-se no que é feito. Então, as pessoas, produtores locais, todos ganham com um projeto desse. Sim, com certeza. Não deixa de ser um incentivo, uma preservação e um enriquecimento. Não é? Porque quem vem de fora, por exemplo, vai ter oportunidade de entrar em contato com essa tradição e isso enriquece de forma, né? Não tem nem... É muito interessante. E você tocou numa palavra que a preservação, ela é muito interessante. Sim. E é o que discutimos muito lá em Memória Social. As maneiras de preservar, porque essas senhoras estão daqui a pouco partindo. Tem 2 aqui do projeto que já morreram. Então, como é que vamos preservar o que elas fizeram e o que elas passaram? É justamente valorizando. Isso. É valorizando, porque... Isso desperta o interesse de... Exatamente, de continuar fazendo e de uma filha ou neta também sentirem aquilo como algo tão importante que vão continuar fazendo, né, através das gerações. Excelente. Eu tenho uma curiosidade. Aqui de São Lourenço, no teu livro, quem é o representante de São Lourenço no Lenha no Fogão? Então, ou quem são? É interessante, né? São Lourenço, porque assim, inicialmente, porque tem isso também, inicialmente eu queria uma pesquisa mais voltada para a área rural. Mas como São Lourenço também é afetivo, né? Assim, no sentido de ter pessoas assim que passaram pela minha vida na infância, teve ontem uma representante que legal. Ela é, assim, incrível, porque, na verdade, ela foi minha professora, Maria Lúcia Cunha Carneiro. Foi minha professora na juventude, com 13 anos, se não me engano. E ela tem ela faz um feijão tropeiro, assim, que é algo... maravilhoso. As pessoas... Teve gente no grupo ontem que uma menina disse que não gosta de feijão, que não come feijão, e aí comeu o feijão tropeiro e repetiu o prato. Então, ela tem a forma de fazer. E a Maria Lúcia, ela não necessariamente... Ela não é da cozinha, digamos assim, porque ela foi uma professora, é aposentada atualmente, mas ela ama a culinária e vem de uma família tradicional que o pai dela cozinhava, então ela tem uma história... Indiretamente está ligado, né? Foi passando de familiares ali. Exatamente. E aí ela nos recebeu ontem lá na Vila Chico
com esse feijão, arroz, a couve feita na hora, ela é uma representante. O roteiro, então, você vê, olha que bacana que é o roteiro. Sim, As pessoas chegam, já vão para um fogão a lenha, já vão experimentar um feijão tropeiro, que é coisa mais mineira do que o feijão tropeiro, mais histórica, porque nesse gancho ainda vem um pouco da história dos bandeirantes que passaram aqui, na Estrada Real. Então, olha a riqueza de conteúdo para envolver essas pessoas e que elas levem uma lembrança não só culinária, mas também afetiva. Aqui da nossa região. E, inclusive, nós vamos falar mais sobre isso, porque no segundo bloco nós já vamos entrar diretamente no livro, né? Tem uma produção, tem um livro num forno aqui, né? Isso! Já tá no forno. E nós vamos voltar a esse assunto, abordar mais essa questão da riqueza que ela coletou através do seu livro, além dos vídeos, né? E daqui a pouco a gente retorna para falar mais sobre esse projeto que é o Lenha no Fogão. Hoje aqui com a Juliana Venturelli e com o Alexandre Melo. Cidade Entrevista, volta daqui a pouco. Muito bem, telespectadores e internautas, retornamos ao nosso Cidade Entrevista, hoje mais do que especial, recebendo aqui a Juliana Venturelli, com o seu projeto Lenha no Fogão, uma riqueza, assim, de forma enorme para a nossa tradição e preservação cultural, e o Alexandre Melo, do São Lourenço Convention Visitors Bureau, que também está aí na coordenação, na idealização do primeiro Festival Mineiro de Doces, sendo realizado essa semana aqui em São Lourenço. E Juliana, nós vamos agora falar sobre o livro, né? Que é o Lenha no Fogão, entre prosas e receitas. Inicialmente, como que nasceu essa ideia do livro? Então, como as imagens foram muito acesas, né? As imagens que a fotógrafa Aline Mota recolheu foram muito bonitas e retrataram todo o universo sul-mineiro da comida, da culinária. E como rodou nas redes sociais, uma designer gráfica, ela se encantou pelo projeto e precisava desenvolver um livro para a pós-graduação dela, no Rio de Janeiro. Correto. A Renata Vidal. Então, ela abraçou, assim, me deu de presente o projeto gráfico do livro, que se transformou nessa lindeza, né? Que é o Lenha no Fogão, entre prosas e receitas. E, atualmente, a gente está esperando uma maneira de publicação, porque temos só esse modelo aqui. Porque, gente, olha, um livro desta qualidade não fica barato, não é? É uma coisa... Quantas páginas? São 311 páginas e ainda vem... E olha que mimo, né? Aqui você tem uma panela e dentro... Ó, o DVD da pesquisa. O DVD da pesquisa. Muito interessante. Isso aí foi uma sacada, assim, excepcional, né? E ele, na verdade, o livro, ele é mais literário mesmo. Porque as pessoas, às vezes, porque eu estou relacionada com a pesquisa acadêmica, perguntam se é a minha dissertação. Não é a dissertação teórica. Ele trata dos encontros que eu tive com essas pessoas, as narrativas das pessoas e dos lugares. Então, excepcional. Um livro... As ilustrações, as fotos. Realmente, gente, é como se a gente voltasse no tempo. Tem fotos de antigos cadernos de receitas, né? Cadernos de receitas que eu encontrei, por exemplo, em Airuoca, de 1913. Nossa. Com um português arcaico, um jeito de escrever ainda em tinta... Aquela pena. Caneta tinteiro. Caneta tinteiro.
Então tem uma riqueza também nesse sentido. E a gente havia conversado, né, Alexandre? A nossa colonização aqui dessa região é portuguesa. Ela é portuguesa. Riquíssima. Riquíssima, porque ela vem principalmente da época que Dom João VI veio para o Brasil, em 1808. Puxa. E como ele estava precisando de recurso, porque ele veio fugindo de Portugal, porque estava sendo invadido pela França, ele começou a vender algumas partes das capitanias hereditárias, que já tinham sido desbravadas pelos bandeirantes. E a nossa região aqui, ela foi colonizada por esses portugueses. Mas, infelizmente, nós não conseguimos manter muito registros dessa colonização. Ao contrário do que aconteceu no Rio Grande do Sul, na região de Gramado, com a colonização alemã, italiana, onde eles mantiveram os traços dessa colonização na arquitetura. A gente acha pouco isso aqui. Não, até no próprio vestir. No jeito de se vestir, a gente acha pouco isso aqui. E agora nós estamos vendo como um grande gancho a culinária. E isso é um exemplo vivo, que a Juliana acabou de nos falar, de uma receita de 1913, ainda ali na caneta, enfim. Quer dizer, a história que tem por trás disso, né? Uma coisa riquíssima. Exatamente, exatamente. E o que aconteceu então com esse monte de portugueses que vieram aqui, começaram essa colonização? Porque se você pegar muitas das famílias que estão aqui na nossa região, elas são tudo de sobrenome português. São os Junqueiras. Teixeira. São os Teixeiras. Mas como foi perdendo essa raiz no sentido físico da arquitetura, do vestuário, hoje em dia você vê famílias com uma quantidade de primos enorme. Tanto é que se você quer manter uma relação mais próxima com as pessoas aqui da nossa região, é só chamar de primo. Ô, primo, a Juliana já é quase minha prima, já. Olha, se a gente for conversar mais um pouquinho de repente, aqui, vai achar laços. Sai lá, vai dar um parentisco aí, viu? É verdade. E o importante também, a cultura no prato, né? Observar essas influências, mas assim, a formação da culinária brasileira também tem muito de escravos e de indígenas. Sim. E que, de certa aí já forma... vai lá mais atrás ainda. De certa forma, isso também não é muito mostrado no prato, assim... não no prato, é mostrado no prato, mas não é muito mostrado pela história oficial. Sim. Agora, há estudos sociológicos que mostram isso, e na prática, nessa pesquisa etnográfica, o contato que eu tive com as cozinheiras descendentes, né, de negros e indígenas foi considerável, assim, um número considerável de pessoas. Agora, com relação a pratos, haveria possibilidade de citar, por exemplo, um prato comum que a gente às vezes saboreia e nem sabe que seria, por exemplo, remontaria a parte da época da escravidão ou dos índios? O angu é o prato mais emblemático. Fubá, água e Exatamente, sal. porque num tempo de escassez, porque assim, o tempo do ouro no Brasil... Foi, assim, muita riqueza, mas uma escassez e fomes muito... grande fome. Né? Exatamente. E o angu era uma comida de escravo, porque sustentava e com matéria bruta simples, né? No sentido de que o milho também plantado era colhido com certa rapidez e ali no prato ele dava sustância. Tanto que tem histórias de escravos que comiam às vezes angu no café da manhã, almoço e jantar. Então, eu cheguei a comentar no programa passado, né? Lá em casa teve uma época que a gente comia angu no café da manhã, às vezes à tarde, só que você substituiu o sal pelo açúcar, né? E sustenta mesmo. Sim. Eu particularmente, eu acho mais gostoso que um pão. Sim. Eu gosto de pão, mas... E essa é uma maneira da resistência também cultural que é importante a gente ver. Quando a gente mantém pratos assim, que vêm dessa origem mesmo da formação da culinária brasileira, como o angu, como o quiabo, é uma maneira da gente até assim não se sentir tão explorado pelos europeus, digamos assim, que vieram com o trigo e aí substituíram logo vamos tirar o milho e a mandioca. Então, essa é uma maneira de resistir culturalmente também. Excelente. E por exemplo,
dentro disso, nesse livro, tem, assim, narrativas interessantes, como, por exemplo, do restaurante do seu Dito, né? Restaurante do Dito. Lá de São Vicente de Minas. O Dito é uma pessoa, ele é muito, assim... É uma personalidade no sentido que ele é muito alegre. No filme ele conta que ele faz comida cantando, ele limpa o salão cantando, e ele vem de uma origem simples e que foi conseguindo, foi conquistando a vida, e hoje tem um restaurante que é referência, tanto no roteiro quanto pessoas que vão pela Estrada Real e que param no restaurante dele. E o Dito mora ao lado do restaurante e tem as galinhas e galos que ele cria no quintal, que ele chama pelo nome. Olha! Então, esse é um atrativo interessante. As pessoas vão almoçar no restaurante e o Dito leva para conhecer os galos e galinhas. Aí ele vai com os milhos e joga lá para os milhos e chama. Cria aquele ambiente. Tem galo que chama Humberto, tem a Latoya Jackson. Ele dá uns nomes, assim, muito interessantes. E a comida dele é maravilhosa. Os doces, ele criou recentemente um doce de jiló. Olha! O segredo de tirar o amargor do jiló, ele também é cozido na folha do figo. Então, ele fica semelhante ao gosto do figo em calda, mas uma textura bem interessante no sentido de que tem o jiló sem casca, aquela sementinha que aparece assim, né? Quando a gente degusta aquela textura. E ele faz também doce daquele limão que é chamado aqui limão galego, o amarelo, né? Porque ele tem vários nomes, esse limão. Limão galego, capeta, limão cravo, limão china. É aquele bem caipira que a gente encontra aí. Ele também faz um doce daquele limão maravilhoso. Que excelente! E tem outras pessoas, a dona Ilma. A dona Ilma. A Ilma, ela é uma querida, porque a bala de coco que ela faz, assim, é uma iguaria. As pessoas levam para presentear seus familiares e amigos e querem mais, e ficam querendo mais. E é realmente o modo de fazer, que é ali na hora, ela mostra o processo de fazer a bala de coco, que é um processo difícil. É aquela que você vai puxando, né? Isso, parece simples, a gente vê assim, em 1 hora é feita a bala de coco, mas ela exige uma técnica da confeiteira que tem a ver com o ponto de bala, que ela mostra no filme também, ela vê ali o processo da bala ficando pronta, aí tira um ponto e vê que é o ponto de bala. E aí põe numa pedra, coloca aquela massa que ela vai ficando fria e vai criando vai solidificando. E a partir disso ela vai puxando. E de uma massa transparente, ela vai ficando perolada. Que dá aquela característica mesmo da bala caseira, né? Exatamente. Aí vai puxando e depois vai cortando. E tudo isso é mostrado no filme? Tudo no filme e nas visitas que a gente faz. Esse filme está disponível para o pessoal? Então, o teaser dele está disponível no YouTube. Como narrativas culinárias e cadernos de receitas. Vai aparecer aqui. Isso mesmo. E vai estar no livro também, o filme, né? Com esses processos. Cara. Maravilhoso. Aí nós temos também a destaque para a Dona Sônia. O doce de abóbora da Dona Sônia, teve na Fantrip que veio, a jornalista Úrsula Manso, ela criou um vídeo junto com a cinegrafista dela, que chama um projeto que chama Projeto Colabora, que também está disponível como... Não sei o nome que está disponível, mas... Aqui embaixo, pronto, ó, estamos disponibilizando esse aí também para você, pronto. Tá, esse projeto, e nele eu falo desse doce da Dona Sônia, que também é uma iguaria, porque assim, o que faz da culinária mineira uma culinária tão atraente é o modo de fazer com tanto zelo. A Dona Sônia, quando vai fazer o doce de abóbora, ela corta o quadradinho quase que no mesmo tamanho, parece uma joia. E vai preparando aquele doce de uma maneira tão cuidadosa, com a calda de açúcar no ponto certo. Ela fura o dado, quando o quadradinho, com os garfos, com garfo, assim, os furos, 1 a 1. Então, é uma culinária trabalhosa, riquíssima, mas que o produto final eu considero como uma joia. Com certeza. É uma iguaria. E a Dona Sônia, ela mora em Serranos
e tem também os cadernos da avó dela, da mãe dela, e a família toda é ligada à comida. Quando a gente chega no casarão das irmãs dela, é aquela mesa que tem assim para 20 pessoas. É um casarão que sempre recebe a família em torno das festividades, em torno dessa mesa. E o pessoal depois, gente, se for falar todo mundo, tem pessoas de São Lourenço, tem de Serranos, tem de Baipendi, São Minduri, olha, Cruzília. Não dá para falar num programa, né? Aí o pessoal quer comprar, quer adquirir o livro. Só que esse livro não fica barato. É um projeto gráfico muito bom, de altíssima qualidade, e o Convention está dando aí um apoio, né? Está trabalhando nesse sentido, né? Nesse sentido, nós estamos fazendo o seguinte trabalho. Como eu disse já no outro programa lá, nós temos um departamento dentro do Convention Bureau que é a elaboração de projetos. Uhum. Então, a gente pinça alguns projetos que a gente julga interessante, que a gente veja potencial que ele vai se realizar, e a nossa gerente de projetos escreve o projeto e vai mandando para alguns órgãos de fomento da economia. Uhum. Então, a gente já mandou para a Codemig, já mandamos para o Fundo Estadual de Cultura, já mandamos para uma série de órgãos. Agora é esperar aí, né, se a gente dá a sorte de ser contemplado. Mas a cada vez que a gente vai dando notoriedade pro projeto Lenha no Fogão, na forma dela vir participar, mostrar o vídeo, nos degustas, que já são 2 edições do Degusta que ela veio mostrar o vídeo. Uhum. Agora a gente inseriu ela no Festival de Doces, porque aqui tem uma riqueza muito grande de receitas de doces. Então isso se encaixa direitinho no projeto. Quem sabe esse programa dá uma forcinha também? É ou não é? Ou no próximo Festival de Doces, para a gente implementar ele na hora que vai escrever o projeto, porque esse projeto ele tem que ser interessante. Essas empresas, Codemig, Semig, o próprio Estado, só contemplam projetos que eles julguem que vai dar uma sustentabilidade econômica. Eles estão colocando dinheiro no projeto, então eles querem ter certeza que vai ter público, que vai ver a marca deles atrelada a um bom projeto, a uma boa execução de projeto. Entendi. Então a gente acredita aí, não é fácil, a Juliana sabe disso aí, que está nessa estrada com o livro dela aí há alguns anos já. Não é fácil, mas eu acho que cada dia, cada enxadada é uma minhoca. Então a gente tem que vir trabalhando que uma hora... É mais ou menos o que você relatou no programa passado sobre o próprio festival, né? Entra uma série de exigências e questões que tem que, digamos assim, abrir os olhinhos do pessoal, né? Mas eu, particularmente, eu acho que isso aí é uma riqueza que está contribuindo com a própria... preservação, digamos assim, da identidade estadual, né? Do nosso estado, e serve, como eu disse, até de... Eu sou meio suspeito para falar, porque a gente está puxando a sardinha aqui pro lado nosso, né? Mas claro, né? E aí, à medida que você vai captando essas novas experiências, você tem digamos assim, um livro aberto, que é o Facebook, e tem o canal no YouTube. Na verdade, só Facebook por enquanto. Tá aqui. É uma página que realmente, assim, inicialmente eu coloquei a minha pesquisa de campo com as imagens da Aline Mota, e agora cada roteiro que eu venho, eu sempre posto as experiências das pessoas em relação... Como um diário, vai? Isso, um diário de campo, exatamente. Excelente. Agora, o projeto Lenha no Fogão, nós estamos gravando hoje, sexta-feira, é o 2º dia do Festival de Doces, e o encerramento será no domingo, lá no Casarão, em Baipendi, lá. Na Fazenda São José. São José. Na Fazenda São José, que é uma fazenda tricentenária, passada de geração em geração. Ela está na 9ª geração. É esse casarão que a Marita e Miloca são 2 irmãs. A Marita, ela organiza a parte da hospitalidade e apresenta o casarão com os mesmos mobiliários de 300 anos atrás. Meu Deus! A mesma cama, o mesmo enxoval, tem os quartos todos da mesma maneira que são. Nós precisamos ir lá fazer uma matéria. Sim, não é? Realmente é importante apresentar esse casarão
Eu sou apaixonado por essa. Eu também gosto de história. Gente, Apresentar esse casarão mais minuciosamente, entrar nos quartos e no monjolo que ainda tem. Na Então, área dos escravos, que é no Nossa. subterrâneo ali. tem a parte do armazém. No porão. porão. Sim. A parte do armazém, onde a gente almoça, e tem, né, a parte da senzala também. Mas ele funciona como visitação só ou pousada? Não, só visitação. Só visitação. E, na verdade, assim, grupos que queiram, familiares que queiram passar o domingo, tem que entrar em contato com a Marita, que vai ficar o telefone aqui embaixo. E a gente faz o fechamento do roteiro lá, porque realmente assim, é uma comida muito simbólica mineira. É totalmente feita no fogão a lenha e produtos de origem ali do local mesmo. E aí é um fechamento que logo em seguida a gente já segue viagem para cada um para o seu destino. Certo. Então, Juliana, nós já vamos caminhando aí para... Infelizmente o tempo, né, vai muito rápido. Nós vamos ter uma próxima etapa agora do Lenha no Fogão, que vai acontecer aqui mesmo, em São Lourenço, não é? Que vai ser de 19 a 22 de julho. Isso, exatamente. Normalmente o ponto de chegada é São Lourenço. A gente E daí... também como o Alexandre falou, São Lourenço por si só já tem atrativos muito interessantes. Então, durante o roteiro também tem manhãs livres para as pessoas usufruírem das belezas de São Lourenço, para irem ao mercado municipal, que é um lugar que eu indico muito para levar os produtos daqui da região. E então vai acontecer do dia 19 ao dia 22 de julho, um grupo que, na verdade, também é aberto para as pessoas que queiram fazer algum dia desse roteiro e não ele todo fechado, no sentido de serem aqui de São Lourenço. As pessoas que daqui de São Lourenço também Sim. podem usufruir do roteiro desta maneira. E aí entra em contato com esse número aqui embaixo. Isso, E com aí... o Facebook e o meu e-mail, Sim. porque eu vou organizar a programação fechada depois agora do feriado, que aí eu crio mesmo o programa do roteiro e envio para as pessoas que tiverem interesse. Legal. Olha, sem dúvida, se você tiver disponibilidade, quiser participar, nós indicamos, porque sem dúvida vai agregar muito, né, para a questão não só de conhecimento, de histórico, mas até mesmo pessoalmente, né? Se eu pudesse, por exemplo, passar uma temporada num casarão desses antigos, né, é um banho de, poxa, maravilhoso, né? E fora isso também, já a questão também do Lenha no Fogão, eu acho que entra também a pesquisa histórica dessa questão dos casarões. Por exemplo, esse casarão que você mencionou da Marita e da Miloca, né? Da Marita a e Fazenda Miloca. São José. Quanta coisa que não entra por trás disso, né? Olha, aqui é um porão, que antigamente os escravos... Olha, aqui temos um monjolo que servia para isso, para aquilo. Né? Aquele fogão... A própria disponibilidade dos quartos. Tem o quarto os segredos de alcova, de onde surgiu. Ela apresenta o que era uma alcova. Então, tem lá também a capelinha dentro, um altar dentro do casarão, que o padre fazia algumas celebrações ali. A própria vestimenta do padre está lá. Olha. Então, é todo um telefone, aquele de descagem. Então, realmente retrata uma época que é importante para a história de Minas, né? Que coisa, gente. Bom, estamos aí, os microfones abertos, Juliana, caso a gente não tenha abordado o que você quiser, suas considerações aí. Eu estou muito feliz com essa. Virou um bate-papo bem gostoso, né? Assim, bem no estilo mineiro de ser. Ela chegou aqui, gente, agora eu vou falar, toda encareada, toda... Ai, meu Deus, eu olho pra cá, falei, não, você olha, ele falou assim, você olha pra onde, entendeu? Me senti muito bem recebida e estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite. E também ao Alexandre, que é um apoiador assim, principal, né? Tá sempre junto e muito feliz em continuar voltando para essas raízes. Não, e por conta desse próximo evento de julho, você vai voltar aqui de novo. Ah, né? tá ótimo. Vamos dar uma, né? É um assunto que tem uma riqueza que não pode esgotar. Quem sabe, Pablo, ela te convida para ir nesse roteiro. Opa, quem sabe, assim, né? Pois é, vamos assim, despretensiosamente. Depois você me passa seu e-mail, deixa seu e-mail aqui. O e-mail aqui, ó. Tá, deixa comigo. Então, vamos participar, assim, com o maior prazer e com certeza.
E aí, Alexandre, o que você achou? Eu achei muito bom, era objetivo do Doces de Minas fazer essa promoção durante o evento, quer dizer, a gente fez todo um trabalho pré-evento de divulgação, durante o evento estamos fazendo aí, graças a esse apoio aí com você, e no pós-evento, eu acho que é muito importante também a gente ter esses registros para ir já preparando para a próxima edição do Doce, que já existe articulações sendo feitas com a própria prefeitura também para a gente continuar, com as pessoas que participaram da feira, onde, por ser o primeiro dia, me superou as expectativas e das pessoas que estão participando, podem ir lá conferir lá com a turma. E deixar aqui um muito obrigado ao trabalho da Juliana aí, que tem engrandecido, enriquecido muito esses nossos eventos que a gente está montando como base para que, quem sabe, um dia a gente tenha eventos com bastante recurso, que possamos trazer outros atrativos e incentivar outras pessoas com essas ideias como a Juliana. Obrigado, Juliana. Obrigada. Parabéns, Juliana. Nós agradecemos a sua presença, agradecemos o Alexandre mais uma vez. O Alexandre volta em breve, porque temos aí o Jazz, Festival de Jazz em julho também. Olha, tá vendo? Vai juntar de novo aí a... Sim. E já pensou um jazz com uma comidinha de fogão ali? Tudo bom, né? Maravilha, então. Agradecemos aos dois aqui a presença. Reforçamos o convite para você, de 19 a 22 de julho, mais uma edição do Lenha no Fogão acontecendo aqui em São Lourenço. As informações estarão disponibilizadas nos endereços que estão passando aí. E nós aguardamos você para um próximo programa, mais um Cidade Entrevista, agradecendo a sua audiência. Até lá!